Olá a todos, eu sou o Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria e hoje nessa parceria com a revista Balde Branco eu farei aqui o fechamento do mercado do leite no último pagamento realizado em outubro, trazendo aqui também as expectativas agora para o pagamento de novembro e esse restinho de 2020 com relação ao mercado de leite e derivados, né? Então, com relação ao fechamento do último mês, o mês de outubro, o mês que se encerrou, os atrasos nas chuvas esse ano, né, destacando aí, impactaram a produção de leite no Centro-Sul e no Brasil Central, mantendo aí a concorrência mais acirrada entre as indústrias laticínias pela matéria-prima, no caso, o leite cru, né? Então, além do clima adverso que tem atrasado aí as chuvas e impactado sobre as condições de passagem, a gente tem também os preços do milho e do farelo de soja atingindo aí patamares recordes agora em outubro deste ano, né? Pesando também nos custos com a alimentação e refletindo, consequentemente, também na produção de leite nos últimos meses, né? Então, com isso, o preço do leite pago ao produtor subiu no pagamento realizado em outubro. Lembrando que o pagamento de outubro refere-se à produção entregue no mês anterior, portanto, em setembro, né? Mas os reajustes aí foram menores comparativamente com os 3, 4 pagamentos anteriores, no qual a gente viu aí valorizações bastante expressivas no preço do leite, né? Então, esse clima mais adverso, esse atraso nas chuvas, deu uma sustentação aí também para o mercado do leite nesse pagamento de outubro. E historicamente a gente já tem agora em outubro uma pressão de baixa maior em função da safra nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Nesse ano, o atraso nas chuvas dando uma sustentada, uma segurada, inclusive com reajustes positivos no preço do leite pago ao produtor. Considerando a média dos 18 estados que a Scott Consultoria faz a pesquisa, a alta foi de 1,9%, na comparação com o pagamento realizado em setembro, né? E o preço médio vigente é 33% maior em relação ao igual período do ano passado, né? Então, falando um pouquinho aqui do lado da demanda, a gente teve um cenário bastante aquecido, um ritmo bom de vendas aqui no mercado interno, escoamento no mercado interno bom, né? E isso até setembro. Em outubro, segundo a nossa pesquisa, o levantamento, a gente já ouviu aí relatos de que o escoamento tem sido prejudicado pelos atuais patamares de preço atingidos aí, principalmente na ponta final da cadeia, né? Então isso é um ponto importante, já que essa demanda mais fraca, somada aí também ao cenário de consumo mais lento no último mês do ano, em função de festas e férias, né? A gente tem um cenário agravado por essa questão da demanda interna prejudicada, né? Seja em função das altas de preço, seja também em função da redução do valor pago aí pelos auxílios emergenciais, que tem pesado também bastante nesse consumo, nessa demanda por leite e derivados aqui no país. E com relação à produção, a gente destaca aqui, né? Em setembro, o volume médio, considerando aí a média nacional, caiu 0,5% na comparação mensal e foi 2,4% menor que o registrado em setembro do ano passado, né? E em outubro, aí são os dados parciais, a gente teve aí que o volume médio nacional cresceu 2,2% na comparação mensal, mas está 1,9% abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. Então, esse cenário de oferta mais ajustada tem dado sustentação aos preços nessa retomada da safra, nessa retomada da produção, principalmente nas bacias aí do Brasil Central e região Sudeste. Para o pagamento a ser realizado agora em novembro, né, portanto, que refere-se ao leite entregue em outubro, a gente tem 53% dos laticínios pesquisados pela Scott Consultoria apontando para a queda do preço do leite pago ao produtor, ou seja, o viés de baixa ganha força, né? E aí a gente destaca aqui as chuvas na segunda quinzena de outubro, que já devem refletir sobre as pastagens já agora nessa primeira metade de novembro e, consequentemente, fazendo aumentar a produção com mais força nessas bacias leiteiras que a gente está falando aqui. Mas a gente ainda tem 30% das indústrias falando em manutenção e 17% dos laticínios falando em alta no preço do leite pago ao produtor. Com relação a esses 17% falando em alta, boa parte está na região Nordeste, né? E de maneira geral no Brasil Central e região Sudeste também espera-se volumes maiores, incrementos maiores na produção, com as chuvas mais regulares, mais bem distribuídas agora nessa segunda metade de outubro e início de novembro, né? E para finalizar, a gente destaca aqui que no mercado spot, ou seja, o leite comercializado entre as indústrias, os preços caíram na primeira e segunda quinzena de outubro, né? Ou seja, a gente aí já tem uma sinalização de uma concorrência diminuindo no curto e médio prazo com a safra no Brasil Central e região Sudeste.
já refletindo em queda no mercado spot, e também as cotações dos produtos lácteos recuando no atacado em função aí de uma pressão maior do varejo diante da dificuldade de escoamento depois das fortes altas no preço para o consumidor. Então, para a gente resumir aqui, né, a gente está num momento de virada do mercado do leite. Em outubro agora, onde já se esperava uma ligeira queda, historicamente os preços já começam a estabilizar até cair, a gente viu um cenário de alta, mas foi em função desse atraso na chuva, esse atraso também na safra em importantes bacias como São Paulo, Minas e Goiás, que tem um peso grande aí na análise nacional, né? Então, destacando esse cenário de virada no mercado do leite e com relação aos custos de produção, eu comentei aqui, né, o milho e o farelo de soja atingiram os maiores patamares históricos agora em outubro, né, em função de câmbio valorizado, demanda interna aquecida e disponibilidade baixa desses produtos, o que deve manter preços aí firmes em patamares maiores até a chegada da safra brasileira de milho, de soja, no caso aí da safra de verão, que tem início no finalzinho de janeiro, fevereiro. Até lá, expectativa de preços firmes, né? E para 2021, a gente mantém aí um cenário de um peso maior da alimentação concentrada nos custos de produção da atividade leiteira. Por hoje é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Voltamos aí em breve com mais informações sobre o mercado do leite agora em novembro e no final do mês, começo de dezembro, também trazendo aí o fechamento e expectativa sempre dos pagamentos seguintes. Um abraço e até a próxima.